Estava perguntando já para o doutor aqui qual é a maior previdência do mundo. Ele falou, é do Brasil? Não, da China. O que tem de gente lá e também gente velha, né? Ele vai contar isso tudo para a gente. Olha, será que finalmente, gente, aposentados brasileiros vão ganhar, como eu falava aqui, essa colher de chá? Será verdade ou fake news? Depois do fator previdenciário, depois de uma reforma da Previdência, no mínimo, um tanto complicada, né? Para não criticar tanto, bem complicada, o Congresso Nacional acena com esses benefícios. Eles realmente vão ser confirmados? Vamos saber mais sobre esse tema e tantos outros que mexem com todos nós, porque é o que eu digo aqui, você tem que respeitar o idoso, porque na melhor das hipóteses, você vai envelhecer. Você concorda comigo? Então vamos conversar com um especialista na área, Dr. Fábio Ribeiro, advogado previdenciário, que já está com a gente aqui para a gente bater esse papo bom, né, doutor Fábio? Sim, como é que estamos? Sim. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agora, essa lei, me parece, ela está no Senado, nos atualiza até, doutor. Já está em tramitação, vai realmente beneficiar os aposentados? Para nós, eu vejo assim, uma novidade tremenda. O que venha nos beneficiar, a gente até se assusta, né, doutor Fábio? Bom, Sérgio, primeiro quero agradecer aqui o convite, né, de participar do seu programa. Agradecer também a sua produção, né, pelo convite, e deixar aqui um abraço para os advogados, que ontem foi o dia dos advogados. É mesmo, rapaz. Então, deixar um abraço forte para a nossa classe aí, tão importante. Dia 11, no dia, coincidiu com o Dia dos Pais. Exatamente. E só me permita dizer assim, doutor, até usando a sua presença aqui, um abraço muito grande. Eles são os nossos guardiões da justiça. Quando a gente aprende mais. Eu tenho muitos amigos advogados, muitas amigas advogadas. Eu tenho a minha filha, que já está no último período na PUC, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma grande faculdade de Direito. Então, receba você, profissional do Direito, um grande abraço, né, doutor? Sim. Vamos lá. Bom, Sérgio, esse projeto de lei é uma iniciativa do Senado e a finalidade é trazer para o mercado de trabalho mais aposentados. Sim. Né? Então, o primeiro passo foi a aprovação, né, na comissão, né, de assuntos econômicos do Senado, e agora ele vai para plenário, para votação, e caso venha a ser aprovado, ele vai ser encaminhado para a Câmara, e na Câmara os deputados também farão a votação. Sendo aprovado na Câmara, aí vai para a sanção presidencial. E do que se trata essa lei especificamente, doutor Fábio? Bom, a lei, ela permite que as empresas deixem de pagar o INSS para os aposentados, para trazer esses aposentados para o mercado de trabalho, e também o FGTS. O FGTS, o mês de rescisão e o mês anterior, eles ficarão isentos, além da multa rescisória de 40%, que a empresa também vai deixar de pagar para o empregado que é aposentado. Mas me diga, é benefício também para a empresa? Digamos, o sujeito se aposentou, ele está disponível, ele é contratado por uma empresa. O que levaria a empresa, qual seria o estímulo, o incentivo da empresa em contratar esse profissional já aposentado e muito experiente, diga-se de passagem, doutor? Bom, esse custo, né, vai baixar o custo, porque o principal encargo da contratação de uma pessoa é a Previdência, 20%, né, sendo que 8% é descontado do empregado e 12%, perdão, é a empresa que vai recolher. E também a questão da multa do FGTS, né, que você deixa de pagar 40% do saldo que a pessoa tem nas contas de FGTS, que isso é um valor alto também, significativo também, né. Então esse seria o principal incentivo. Além, é claro, óbvio, né, de contar com uma classe que é mais experiente, mais preparada, como você mesmo disse, que precisa dar uma balanceada nas empresas, né? Não pode ter só jovem, tem que ter a experiência também das pessoas para poder a empresa fluir com mais tranquilidade no dia a dia. Eu vou usar um exemplo aqui, até caseiro. Nós temos aqui eu próprio, que sou experiente, nós temos Gilvan Fontes, que é uma lenda do jornalismo. Isso é muito bom, ao mesmo tempo em que temos o Fábio Henrique, temos o Cláudio Luiz, temos a Jaqueline, nós temos repórteres muito jovens, mas o nosso referencial como experientes é que a gente tem mais essa calma, mais essa paciência, a gente se dedica até mais num certo nível com esse comprometimento, né, doutor? Sim, até porque é uma tendência mundial. Veja, nós estamos caminhando, Sérgio, para uma população que cada dia envelhece mais. E você vai ter cada dia menos mão de obra jovem no mercado. Sim. É uma tendência mundial, não é só no Brasil que acontece isso.
Quando você viaja para os Estados Unidos, você viaja para a Europa, você vai para a Itália, por exemplo, que é um país que as pessoas vivem muito, você vê muitos idosos trabalhando, principalmente no turismo. Os americanos vão trabalhar mais nos serviços, né? Então a pessoa vai para supermercados, McDonald's da vida, você vê muitos aposentados trabalhando. Apresentador de televisão tem muito. Nos Estados Unidos tem vários feito eu, assim, ó. É isso aí. Não é, doutor? Mesmo, sim. Agora, e o governo, como é que ele reage, tendo que administrar esse buraco que me parece sem fim? E eu te confesso, doutor, você é especialista na área, mas eu, como jornalista, eu tenho ouvido falar em crise no sistema previdenciário há pelo menos 30 anos, 40 anos. Isso é verdade. Esse é o principal empecilho para a aprovação dessa lei. Olha só, o governo não consegue lidar com o déficit da Previdência. Só no ano passado, o aumento desse déficit foi de 17%. Então, assim, é algo astronômico, porque a arrecadação não cresceu 17%. Sim. Então, o déficit vai só aumentando, só aumentando. E, assim, infelizmente, com uma situação como essa, a isenção dessas pessoas que vão deixar de pagar, olha, para você ter uma ideia, de cada 10 aposentados, 6 trabalham. Então, é uma massa grande de pessoas que vão deixar de contribuir para a Previdência. Certo. E isso vai aumentar o rombo. Na minha opinião, esse vai ser o principal empecilho para a aprovação dessa lei. Quando o governo for sancionar, quando o presidente for sancionar essa lei, eu acredito que as chances vão ser prejudicadas aí por conta desse buraco, sabe? O ministro, inclusive, é o Carlos Lupe ainda, né? O Carlos Lupe, é o Lupe, né? Do PDT, presidente do PDT. Agora, pensando bem na história, eu me lembro também de uma declaração talvez a mais infeliz de um grande gênio, que era o FHC, que hoje já está bem velhinho, um dos grandes ex-presidentes brasileiros, que ele disse que a pessoa que se aposentava aos 50 anos, no mínimo, era vagabundo. Ele falou isso literalmente, eu me lembro disso, depois se desculpou várias vezes, mas isso acabou marcando como que a carreira dele. Me lembro do Temer, reformista, acabou não dando muito certo. Bolsonaro, eu não sei como isso vai ficar, essa dinâmica toda, esse grave dilema brasileiro que é a Previdência. Até onde vai isso? Qual é o final disso, doutor Fábio? Bom, o FHC, ele fez aquela declaração, na época eu era jovem ainda, tinha 20 e poucos anos, ele foi num desabafo, porque ele tentou aprovar uma reforma da Previdência naquela época. Foi o primeiro governo, depois da democratização, que buscou, que enxergava o problema. A equipe econômica do Fernando Henrique Cardoso era fantástica, né? Excelente. Então tinha o Malan, né? Tinha o Gustavo também, eram pessoas muito técnicas, né? E eles já viam esse problema. Tentaram aprovar, mas o FHC não conseguiu, porque ele teve um desgaste muito grande na aprovação da emenda constitucional da reeleição. Aí ele não conseguiu aprovar essa reforma. Bom, de lá para cá, ninguém mexeu. O Bolsonaro, por exemplo, a reforma efetivada pelo Bolsonaro, qual é a avaliação que você faz? Olha, primeiro, nenhum outro presidente mexeu porque é muito impopular você cortar direitos ou você modificar direitos. Fazer a população entender que a sociedade é dinâmica, vai mudando, né? E o Lula não mexeu, a Dilma não mexeu, o Temer não mexeu, o Bolsonaro teve que mexer porque ele evitou um colapso. Essa reforma da Previdência evitou um colapso nas nossas contas da Previdência. Olha, se tivesse continuado, o rombo hoje seria 3 vezes maior do que é. Já estaria comprometendo até as despesas mais correntes do dia a dia, pagamento de funcionário, pagamento da própria folha da Previdência. Então, na minha opinião, o que foi a reforma da Previdência do Bolsonaro? Ela deu uma atualizada na realidade do Brasil perante o mundo, porém, ela conseguiu digamos assim, esse fôlego de 10, 15 anos pela frente, sem ter um colapso, né? Mas ela acabou cortando direitos de muitas pessoas. E isso é extremamente impopular, né? Nenhum presidente quer isso. Mas veja, nós estamos caminhando, antes dessa reforma, o brasileiro aposentava em média com 52 anos de idade e vivia em média até os 75 anos de idade. Depois da reforma, essa média já mudou para 58 anos de idade. Quase 59 já, ou seja, em 4 anos deu um fôlego grande para a Previdência. Mas é o seguinte, daqui a pouco esse pessoal que deixou de se aposentar vai estar aposentado. E aí nós vamos ter um problema muito grande, porque até as projeções dos atuaristas, né, que são as pessoas que cuidam da Previdência, os cálculos da Previdência, eles dizem que até em 2060 vai ter menos gente contribuindo
do que pessoas recebendo aposentadorias e pensões. E vai acumulando cada vez mais. É importante dizer, né, doutor Fábio? A gente estava até comentando sobre isso. Nós estamos envelhecendo. Isso tem um lado muito bom. Né? Conheço pessoas com 60, 70, 80 anos de idade em atividade, trabalhando muito bem, né? E diminuindo cada vez mais jovens, porque o índice de natalidade está diminuindo tremendamente. Muito baixo. Famílias que tinham 8 filhos, 6 filhos, 4 filhos, têm 2 filhos, 1 filho, ou nenhum filho até. Não é verdade? Nenhum. E outro problema que é inevitável, né? É o seguinte: o custo de vida no mundo cresceu muito. No Brasil, mais ainda, né? Nós precisamos fazer muitas reformas ainda para poder, reformas estruturais, reformas de... O custo do Brasil é muito alto para se produzir, tributária também. Então, o aposentado não vai ter escolha. Ele vai precisar trabalhar depois de se aposentar para complementar a renda. Então, esse é o problema. Essa vai ser uma realidade que é inevitável para a gente, né? Então, o que vai acontecer? O aposentado busca o informal, porque o formal é muito caro, né? Então, havia uma promessa até do presidente Lula na reeleição, que ele falou o seguinte: não, nós vamos mexer na reforma trabalhista e vamos mexer na reforma previdenciária. Nem falou mais sobre o assunto, porque a realidade não comporta essa possibilidade. Então, assim, o que eu sempre prego para as pessoas? Gente, previdência social é uma coisa pessoal, não dependa do governo. Entendi. O governo não vai conseguir suprir a sua demanda de sobrevivência no futuro. Uma pessoa, olha só, de cada 3 aposentados, 2 recebem salário mínimo. Como é que a pessoa que recebe salário mínimo consegue pagar um plano de saúde? Aí ele chega no hospital, no USE, está lotado, né? A gente sabe, infelizmente, que o governo não consegue suprir esse lado da saúde também. Então, o aposentado, infelizmente, vai ser cada vez mais comum que ele busque uma complementação de renda e que vai trabalhar até os 75, 80 anos de idade. A gente até comentou antes de iniciar a entrevista, que o exemplo do Delfim Neto, que até o ano morreu agora ontem, né? Faleceu. Com 96 anos. Pois é, e até pouquinho tempo estava dando palestras aí e trabalhando. Prestando consultoria, né? E tudo mais. Então, essa vai ser uma tendência, não só do Brasil, mas no mundo a gente vê isso. É uma triste constatação, mas é uma realidade que a gente tem que trabalhar com ela, tem que enfrentar. Doutor Fábio, muito obrigado pelos esclarecimentos, uma ótima tarde e mais uma vez parabéns. Obrigado. Viu? E sempre consultando um profissional, um advogado que tenha conhecimento da causa, isso é muito importante, né, doutor? Isso mesmo, é verdade. Muito obrigado, doutor Fábio. Obrigado a você.